Olha só, o Salmo 107, na semana passada nós ministramos baseado no Salmo de número 46. Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso refúgio, Ele é o socorro bem presente na angústia. Diga, Deus Ele é fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia. O nosso Deus, Ele é extraordinário, Ele é maravilhoso. Ele se apresentou a Moisés dizendo, eu sou. Ele se revelou como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele se revelou como Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ele se revelou e o seu nome traz a identidade daquele que cura, Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é a nossa bandeira, Ele vai à nossa frente, Ele é o nosso general, Ele é o Senhor da guerra. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Se alegre por servir a este Deus. O nosso Deus, Ele não foi criado pelas mãos dos homens. O nosso Deus, nós não o vemos, mas é perceptível a sua presença em nós. E na verdade, quando nós olhamos para a antiga aliança, Deus não habitava no homem, mas agora na nova aliança, o tempo da graça, Deus habita em nós. Que você tenha esta consciência despertada em você, que Deus habita em você, e Deus se move através da sua vida. Deus Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Agora, eu quero meditar com você no Salmo de número 107, que diz assim, Salmo de número 107. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Alguns andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitasse, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Levou-os por caminhos direitos, à cidade que deviam habitar. Dei graças ao Senhor pelo seu constante amor, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois satisfez a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e em ferro, por se haverem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, Ele os livrou das suas aflições. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas aflições. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e quebrou as suas cadeias. Deem graças ao Senhor pelo seu constante amor, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebra as portas de bronze, e despedaça os ferrolhos de ferro. Até aqui o versículo 16. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, te agradecemos e te bendizemos pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te agradecemos, ó Deus, porque desfrutamos da tua presença e a intensidade do teu Espírito que se move em nós e através de nós. Ó Deus, te agradecemos por esta manhã em que podemos nos reunir como igreja para buscarmos a tua face. Seja engrandecido, seja exaltado o teu nome, hoje e para todo sempre. Pai, que este lugar seja tomado pela tua glória, que este lugar seja tomado pela presença gloriosa do teu Espírito, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para compreendermos mais e mais a tua palavra. Te louvamos e te bendizemos, em o nome de Jesus, diga amém. Este salmo, começando pelo versículo 1, nós encontramos aqui 4 coisas muito interessantes. A primeira delas, no texto que diz, dai graças ao Senhor, diz, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em primeiro lugar, fala de gratidão. De gratidão. Em segundo lugar, diz que Deus, Ele é bom. Em terceiro lugar, fala que Ele é amor, Ele se expressa em amor, e na verdade, mais do que se expressa em amor, Ele é amor. Em quarto lugar, o seu amor não tem fim. O seu amor
dura para sempre. Então eu quero começar destacando esta chamada e essa expressão: rendei graças ao Senhor. A nossa chamada é para gratidão, e a gratidão é uma chave de acesso. Diga: gratidão é uma chave de acesso. Que os nossos corações se voltem e reconheçam as grandes obras que Deus tem feito. E é tão interessante, quando você se relaciona com pessoas e você atende às expectativas das pessoas, muitas pessoas, elas são gratas porque elas foram correspondidas nas suas expectativas. E muitas vezes, quando nós temos expectativas e não somos correspondidos, nós perdemos o senso da gratidão. Com certeza todos nós, nos nossos relacionamentos, já fomos correspondidos nas nossas expectativas. Mas pode ser que chegue um dia em que a nossa expectativa não seja correspondida. E nós deixamos a atitude de gratidão. Mas a gratidão, independentemente de sermos correspondidos ou não, ela deve existir no nosso coração. E a gratidão é uma chave que te dá acesso a corações. Quando você tem atitudes de gratidão, você acessa corações. Quando você se volta para Deus em gratidão, você acessa o coração de Deus. E o texto diz: dai graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Observe comigo, 1 Crônicas, capítulo 16. 1 Crônicas, capítulo 16. E nós estamos numa jornada, desenvolvendo esta série, Deus, socorro bem presente. E pelo relacionamento e pela intimidade, você vai poder, e pela tua atitude de gratidão, você vai acessar o coração de Deus, e você vai receber a plenitude de Deus na sua vida. Observe comigo, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 28, diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O que é tributo? E a chamada é tributai. Tributo é um ato público que se faz a alguém para revelar admiração e respeito. Tributo é um ato público que se faz a alguém para demonstrar o quê? Para revelar admiração e respeito. Diga: tributo é um ato público. Isso se torna visível. A nossa chamada é para rendermos ao Senhor, entrar diante dEle com ações de graça. E quando você entra diante de uma pessoa com ações de graça, você acessa o coração da pessoa. Quando você marca uma audiência com alguém que governa, você não chega, e sempre que você tem uma audiência com alguém que governa, algumas demandas precisam ser colocadas à mesa. Mas ninguém entra dentro para estar com alguém já apresentando as demandas. Entra-se com atitudes de gratidão. A nossa chamada é para entrarmos pelos átrios da casa de Deus com ações de gratidão, com atitudes de gratidão. E aqui o texto diz: tributai ao Senhor a glória devida. Tributai ao Senhor a glória devida. Entrai pelos seus átrios com gratidão. É bíblico pedir? Lógico que é bíblico pedir. Mas tanto quanto é bíblico apresentarmos as nossas causas diante de Deus, também é bíblico adentrarmos a presença do Todo-Poderoso com ações de graças. Você está entendendo? A série Deus, socorro bem presente vai nos levar numa dimensão de entendimento para um relacionamento perfeito com o nosso Deus. E com este relacionamento perfeito com o nosso Deus, o nosso coração vai ser inundado de paz e alegria, e seremos plenos na presença dEle. Você pode dar um aplauso a Ele? Você cultiva um relacionamento com ações de graça. Você cultiva um relacionamento com ações de graça.
Muitas vezes é gerado em nós que as pessoas, elas devem corresponder às nossas expectativas, e elas têm a obrigação de corresponder às nossas expectativas. E quando não somos correspondidos, ficamos magoados, ficamos chateados. O nosso Deus é o Deus que corresponde às nossas expectativas, sim. Mas a chamada hoje é para adentrarmos diante dele com ações de graça, rendendo a ele tributos, para que todos vejam, todos percebam a expressão de gratidão do nosso coração. Diga: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Observe o versículo de número 2, atente para o versículo de número 2, que diz assim: digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Digam, falem, proclamem. Digam, falem e proclamem a grandeza do seu Deus. O nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é aquele que cura, Ele é o nosso Deus. Proclamem, digam. O nosso Deus não é um Deus fraco, absolutamente, que precisa de ajuda. O nosso Deus, Ele não está surdo, para que Ele não possa ouvir o nosso clamor. O nosso Deus não tem o seu braço encolhido, a sua mão mirrada, para que Ele não possa estender. O nosso Deus, Ele é grande e Ele é poderoso. Digam os remidos do Senhor, proclamem os seus feitos, proclamem as suas maravilhas. É a nossa chamada. Observe o Salmo de número 103, os versos 1 ao versículo 5. Atente para esse texto. Olha o que diz aqui. Esse é um salmo de Davi que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quantos benefícios temos da parte de Deus sobre as nossas vidas, o quanto já fomos abençoados. A Bíblia diz que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados. Então, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O salmista, ele está falando com ele mesmo, ele está proclamando e chamando a sua alma a corresponder e a entrar diante de Deus e diante das pessoas, bendizendo, engrandecendo o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Diz mais, versículo 3. Olha esse texto. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e Ele sara todas as tuas enfermidades. Deus, o nosso Deus, Ele é tão extraordinário que Ele perdoa todas as nossas iniquidades e Ele sara todas as nossas enfermidades. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É uma chamada para proclamação, ação de graça. A gratidão é uma chave que dá acesso aos corações. Nós estamos numa jornada e numa caminhada como igreja, e aqui há pessoas que já estão há 25 anos, 20 anos, 30 anos. E eu percebo nos corações, muitos corações voltados para a gratidão, expressão de honra. O tempo passa. Nem sempre essas pessoas são correspondidas na expectativa por pessoas, mas mesmo assim não deixam de ter um coração grato. E a gratidão é uma chave de acesso aos corações. É possível que nós, como pessoas, não conseguimos corresponder todas as expectativas. Mas mesmo não correspondendo todas as expectativas, não quer dizer que esta pessoa deixou de ser boa. Mesmo que as suas expectativas diante de Deus não estão sendo correspondidas, isso não quer dizer que Deus deixou de ser bom. Ele é bom em todo o tempo. Diga: Deus, Ele é bom em todo o tempo. Observe comigo o versículo 22 do capítulo 107. Diz assim: ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Relatem as suas obras com regozijo. Relatem, falem dos seus feitos com alegria. Por quê? É a nossa chamada.
Dai graças ao Senhor. Uma chave vai virar e algo vai ser acessado. Que você relate os feitos do Senhor com alegria. O quanto Deus tem feito. As suas maravilhas sobre toda a terra. Deus, Ele é bom em todo o tempo. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Observe comigo o Salmo de número 34, versículo 8. Ele é bom. O texto diz no Salmo 107, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E aqui diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. Experimenta. Algumas crianças, quando você quer compartilhar algumas coisas com elas, elas dizem assim, eu não gosto. Mas elas nem experimentaram ainda. Como você dizer que não gosta de algo se você ainda não experimentou? Diz, provai e vede. Experimenta. Deus, Ele é bom. E Ele é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Agora, olha que extraordinário. O Salmo 103, versículo 10. Olha esse texto. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Isto é uma verdade absoluta. Nenhum de nós fomos tratados segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades. Se fôssemos tratados por Deus segundo os nossos pecados e as nossas iniquidades, nenhum de nós estaríamos mais aqui. Pode ter certeza absoluta que você não foi tratado e não é tratado por Deus segundo os seus pecados. Porque se nós fôssemos tratados segundo os nossos pecados, as nossas iniquidades, nós já nem existiríamos mais. Existem alguns pecados ocultos em secreto que ninguém sabe, mas Deus, e você confessou diante de Deus, Deus te perdoou, você está perdoado e acabou. E Ele não te tratou segundo os teus pecados, segundo as tuas iniquidades, porque se Ele tivesse te tratado segundo os teus pecados, segundo as tuas iniquidades, você já não existiria mais. E absolutamente aqui, nenhum de nós existiríamos mais. Muitas vezes nós colocamos o dedo na ferida das pessoas. E quando não somos correspondidos, na nossa expectativa, nós as deixamos. Nós as abandonamos e nós as deletamos. Não é verdade? Quando você publica alguma coisa, alguém vai lá e é xarope mesmo e critica você deleta. Mas Deus não nos trata assim, graças a Deus. Graças a Deus, Deus não nos trata assim. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, Ele não nos tratou segundo as nossas iniquidades. Por quê? Porque Ele é bom. Diga, Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, por quê? Porque Ele é bom. Todos os dias você tem motivos para agradecer a Deus. Imagina hoje, nós acordamos, respiramos e nem precisamos nos esforçar para respirarmos. Olha que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, a dádiva e a bondade de Deus se revelando, se manifestando em nós. Deixa os seus problemas um pouquinho de lado. Coloca ele numa caixinha e fala, fica aqui, agora eu vou glorificar e exaltar o nome do meu Deus. Amém? Porque Ele é bom, Deus é bom. Mas eu tenho uns problemas, Deus é bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Com problema ou sem problema, você vai agradecer a Deus, você vai engrandecer o nome do Senhor. Porque Ele é bom. E o seu amor o seu amor dura para sempre. Diga, o seu amor dura para sempre. Interessante porque algumas pessoas, elas acham que Deus controla todas as coisas. Existe a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva de Deus. Preste atenção, as nossas escolhas influenciam nos nossos resultados. As nossas escolhas influenciam nos nossos resultados. Por isso que Deus colocou diante de Israel, diz, olha, eu proponho a vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas Ele diz, escolhe, porque é escolha, Deus não vai escolher e definir por você.
e colocar você num brete, num cabresto, e fazer com que você seja obrigado a fazer aquilo. Absolutamente. Mas as nossas escolhas, elas influenciam no resultado que nós queremos, ou não. Você é fruto das suas escolhas. A escolha, ela é opcional. Agora, o resultado, ou a colheita, vai ser obrigatório. Quando Abraão, os pastores de Ló, contenderam com os pastores de Abraão, Abraão chegou: olha, não é bom que haja contenda entre nós. Faz o seguinte, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. A Bíblia diz que Ló, ele olhou para as campinas do Jordão. E ele foi atraído por aquele lugar exuberante. Mas o fim dele ali, naquele lugar, foi trágico. Ele foi morar nas regiões de Sodoma e Gomorra. O fim foi trágico. Mas ele escolheu. Deuteronômio diz, escolhe a bênção, escolhe a vida. É uma escolha. É o livre-arbítrio. Você é livre para escolher, mas você se torna refém das suas escolhas. Escolha Deus, sempre. Amém? Existem algumas situações que não vêm de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, quando ele entra no barco e diz, passemos para outra margem. A Bíblia diz que se levantou no mar uma grande tempestade. O barco era agitado pelas ondas. Não foi Deus que enviou aquela tempestade. Não foi Deus que enviou aquele vendaval. Aquilo foi uma ação maligna. O território que Jesus adentraria era um território que estava tomado por demônios. Foi um levante de Satanás e os seus demônios para que o barco onde Jesus estava naufragasse. Então Jesus, ele vai e ele ordena para que aquele vento se aquietasse. Não foi Deus que enviou aquela tempestade, foi Satanás. Agora, quando nós olhamos para Jonas, ele recebe um comando da parte de Deus para ir para onde que ele tinha que ir? Nínive, Tarsis, e ele vai para onde? Tarsis. E aí ele desobedeceu e Deus enviou uma tempestade, e Deus mandou. A tempestade, o vento que Deus manda, só cessa com arrependimento. Algumas pessoas dizem, Deus está no controle, Deus está no comando. Nós como pais, nós temos o comando da nossa casa. Mas é possível que os nossos filhos saiam do comando, e nós não temos como controlá-los. Sim ou não? Isso acontece. A mesma coisa é Deus. Deus, ele é bom. Mesmo acontecendo algumas coisas na nossa vida, que aparentemente não é bom para nós, Deus continua sendo bom. E preste atenção, até aquilo que aparentemente não é bom, que é maldição, Deus vai transformar em bênção. Você pode dar um aplauso a Ele? Deus vai transformar em bênção. Então tem esperança para você. Tem esperança para você. Porque Ele é bom. Tem esperança para você porque Ele é bom. Se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados e iniquidades, nós já não existiríamos. Se Deus também nos tratasse como muitas vezes nós tratamos algumas pessoas, imagina, se nós tivéssemos o poder de fulminar alguns, muitas pessoas já teriam morrido. Mas Deus não é assim, porque Ele é bom. Diga, Ele é bom. Escolhe a bênção, escolhe a vida. É uma escolha. Escolha Deus sempre. Você vai ter a consciência para fazer as escolhas, entendendo que Ele é bom e Ele é amor. Diga, Deus é amor. E o amor de Deus foi expressado através de quem? O amor de Deus foi expressado através do seu Filho. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga, Deus é amor. Deus é amor. A expressão do amor de Deus se manifestou através de Jesus Cristo. A Bíblia não diz que Jesus é amor. A Bíblia não diz que eu sou o amor,
que você é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. A expressão do amor de Deus aconteceu através de Jesus Cristo. Preste atenção, você é a extensão disso. A expressão do amor de Deus vai se revelar, vai se manifestar na terra através da sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Ontem eu estava ministrando lá no Aerorancho. Eu disse, muitas pessoas elas podem servir e mesmo servindo não amar. Mas é impossível uma pessoa amar e não servir. Você pode servir e mesmo assim não ser uma expressão de amor. Você pode servir as pessoas, você pode servir no contexto da sociedade, você pode servir no contexto da igreja, e mesmo assim não ser uma expressão de amor. Mas como assim, apóstolo? Sim, muitas pessoas servem pelo dinheiro, outras servem por outros motivos, mas quando você ama, aí é diferente, você serve. Então muitos podem servir, você pode servir e mesmo assim não amar, mas é impossível você amar e não servir. Deus, Ele é amor. Diga comigo, Deus é amor. E Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações. E por fim, número 4, o seu amor não tem fim. Nós amamos de uma forma condicional, desde que ou até que. A gente ama sim. Desde que você me ama, eu te amo. Até que, mas o amor de Deus não tem fim, ele é incondicional. Se você peca, Deus deixa de amar você? Absolutamente não, ele continua te amando, porque o amor dele não tem fim. Lógico, tem as consequências do pecado, mas Deus jamais deixa de amar você. Satanás quer colocar em você, porque você pecou, Deus deixou de amar você. Em nenhum momento Deus deixou de amar você. E Ele amou você, e a Bíblia diz que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, nos tornamos novas criaturas. E quando pecamos, Deus deixa de nos amar? Ele continua nos amando com toda a intensidade do seu ser. Por quê? Porque Ele é amor e o seu amor não tem fim. O amor de Deus não tem fim. Algumas pessoas, elas tiram as suas próprias vidas, porque muitas pensam que as pessoas não amam e o que ela fez é tão grave que nem Deus pode perdoá-los. Mas não existe pecado algum que Deus não possa alcançar-nos com o sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O amor de Deus não tem fim, e o amor de Deus, ele é incondicional. Efésios capítulo 2, os versículos 4 e 5, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós ainda éramos pecadores e Ele nos amou. E quando nós pecamos, Ele continua a nos amar. Lógico, o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado tem as suas consequências, mas o amor de Deus não tem fim. No capítulo 15, nós encontramos ali o relato do filho pródigo que sai da casa do pai. Ele pediu a parte da herança que lhe pertencia, e o pai deu a ele a parte da herança. E ele foi para um lugar distante, e ali ele encontrou muitos amigos, porque ele tinha muitos recursos, e ali se envolveu com as meretrizes. Ele gastou todos os seus recursos, distante da casa do pai. E a Bíblia diz, quando ele tornou em si, ele começou a pensar a respeito da casa do pai, e montar um plano para voltar para a casa do pai.
E ele pensou e disse: olha, ele ensaiou. Ele ensaia e diz: olha, pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Está lá pensando. Diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele ensaia, ele pensa e ele volta. Ele volta. Volte para a casa do pai. Eu pequei contra os céus, pequei contra ti. Nós pecamos contra Deus e pecamos contra pessoas. Se volte e se arrependa diante de Deus e busque as pessoas. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Não tente se justificar. Preste atenção. Quando nós olhamos pelo prisma do nosso olhar, o pecado de Saul foi mais grave do que o pecado de Davi. Davi, ele adulterou e ele tramou a morte dos melhores homens de guerra que ele tinha. Imagina isso. Ele teve um relacionamento sexual com uma das pessoas, um dos homens, com a mulher de um homem que era um dos mais leais a ele. E ela engravidou. E o homem estava na guerra, na frente da batalha. E quando se ia para a guerra, ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses, não tinha um tempo. E quando Davi recebe a informação e ela dizia: eu estou grávida. Sabe o que Davi fez? Olha aqui isso. Davi mandou trazer este homem de guerra. Diz: olha, você tem sido muito leal, você tem sido muito fiel, você tem lutado as minhas guerras. Eu quero dar um presente para você. Você vai ter aí uma semana e você vai curtir a sua esposa lá junto ao Mar Vermelho, aquelas águas maravilhosas. Você está de férias. Olha o coraçãozinho de Davi. Mas como, o cara disse para ele assim: mas como eu vou desfrutar deste tempo com minha esposa, sendo que os meus irmãos estão em guerra? Davi disse: não, você tem o direito de tirar uns dias de folga, vai ter com a sua esposa. Sabe o que ele fez? Dormiu na porta do palácio, não foi para casa. Tudo que Davi queria é que ele fosse confundido, porque se ele fosse para casa, ele teria um relacionamento sexual. Naqueles dias não tinha exame de DNA, o filho é dele. Olha a trama de Davi. E aquele moço fica ali, não vai. Davi o chama e diz: olha, vai, tem um relacionamento, desfruta da sua esposa por um tempo. Ele falou: como eu posso desfrutar de um tempo como este, sendo que os meus irmãos estão na guerra? Não vou, absolutamente eu não vou para casa. Davi falou: tudo bem. Davi escreveu uma cartinha para o general. Faz o seguinte: coloca ele na frente da batalha. Quando a batalha estiver no auge, retira o exército para que ele seja ferido e morra. Imagina isso. E foi exatamente o que aconteceu. Ele foi ferido e ele morreu. Quando Davi é confrontado pelo profeta, e o profeta conta a ele uma história, dizendo: olha, uma pessoa rica, abastada, muitas posses, com muitas ovelhas, chegou um visitante na casa dele, e ele foi e pegou do vizinho a cordeirinha, a única que ele tinha, e ele matou a cordeirinha para compartilhar com este amigo. O que se faz com uma pessoa assim? Ele falou: tem que morrer. Ele falou: Davi, esse homem é você. Você tem tudo à sua disposição, e você pegou a cordeirinha. Imagina isso. Davi, sabe o que Davi disse? Sabe o que ele disse? Ele não dizia: puxa vida, acho que eu pisei na bola. Não, ele falou: eu pequei. Essa é a diferença. Inventa a circunstância. Ele falou: eu pequei. Saul, quando ele foi confrontado pelo profeta, diz: eu fiz isso porque o povo me constrangeu. Ainda culpou os outros. Essa é a diferença. Você ainda quer culpar o outro pelo seu pecado. Deus é bom, a sua misericórdia não tem fim. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia.
O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele tem misericórdia para você. Ele quer derramar a graça dele sobre a sua vida. Esse é o nosso Deus. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, não porque ele não tenha pecado, mas quando ele era confrontado no seu pecado, ele não tentava se justificar, ele se arrependia, e ele confessava, e ele deixava. Ele disse: enquanto eu me calei, os meus ossos secaram, o meu humor, a minha alegria se tornou como sequidão de estio. Olha isso. Enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Ele fica enfermo no corpo e na alma. A minha alma se tornou como sequidão. Ele foi para um deserto. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Por quê? Porque o amor do nosso Deus não tem fim. Você pode dar um aplauso a Ele? Não tem fim, não tem fim. Queridos, as pessoas, elas podem dizer assim: olha, para você chegou o final da linha. Mas Deus pensa assim. Algumas pessoas dizem: olha, acabou. Eu quero dizer para você, não acabou. Você está diante de uma nova estação. O seu coração processado em arrependimento. Você vai ser envolvido pela graça de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, vai guardar a sua mente e o seu coração. Quem aqui já experimentou a graça e a misericórdia de Deus? Todos nós. Então Deus não nos tratou segundo os nossos pecados. Deus não nos tratou e não nos trata, porque se Ele nos tratasse segundo os nossos pecados, as nossas iniquidades, nenhum de nós, por mais bonitinho que sejamos, estaríamos aqui. Muitas vezes os nossos pensamentos, a maldade que está no nosso coração, que a gente muitas vezes não expõe, mas está aqui dentro. E Deus as vê, e mesmo Deus vendo a maldade do nosso coração, Ele continua nos amando. E há esperança para você. A esperança. Rendei graças ao Senhor todos os dias. Seja grato. Mesmo que as coisas deste momento não estejam sendo correspondidas e a sua expectativa não tenha sido correspondida, rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele é amor. E o seu amor não tem fim. Dê um aplauso a Ele. O amor de Deus não tem fim. O filho pródigo, pode se colocar em pé. O filho pródigo não ficou apenas no pensamento. Preste atenção. Ele não ficou lá pensando e continua até hoje lá pensando. Voltar-me-ei. Ele teve uma atitude, ele voltou para a casa do pai. Ele se expôs diante do pai. Ele disse: pai, eu pequei contra os céus. Eu pequei contra ti. Eu já nem sou digno de ser chamado teu filho. Basta estar na tua casa como servo, como escravo. Mas o pai não o recebe como escravo. O pai o recebe e dá a ele de volta a identidade de filho. Esse é o nosso Deus. Colocou nas suas mãos uma aliança, colocou nos seus pés sandálias novas e colocou sobre ele uma túnica, que é a capa de autoridade para reinar na casa do pai. Esse é o nosso Deus. Eu quero orar por você. Você conhece as suas guerras. E é possível que poucos conheçam as suas guerras. E é possível até que algumas pessoas não conheçam as suas guerras, mas Deus conhece as suas guerras. Deus conhece os seus conflitos interiores. Deus conhece os teus pensamentos. E hoje você pode se voltar para Ele.